Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre tradição e os desafios envolvidos na fidelização dos clientes por meio de produtos e serviços. Além disso, vamos trazer algumas agendas do Sebrae São Paulo pelo Estado para vocês aproveitarem as oportunidades. Meu nome é André Zuravski e estarei com vocês hoje no Sebrae São Paulo Notícias, onde você fica por dentro das principais novidades do universo dos pequenos negócios. Vamos fazer um rápido exercício aqui. Se eu falar para vocês sobre um famoso lanche de mortadela, de qual lugar vocês vão lembrar? E de uma coxinha em Sorocaba? Daquele prato típico de milho ali da região de Piracicaba? Ou talvez de um chopp ali por Ribeirão Preto? Ou até mesmo de um sanduíche de pernil na capital paulista? Esses produtos se tornaram praticamente sinônimos dos estabelecimentos que os servem, não apenas pelo simples fato de serem gostosos. Existe muita estratégia por trás de um produto carro-chefe e muita gestão bem feita. E vamos te mostrar um bom exemplo disso na entrevista que o Rogério Lagos traz pra gente com o Ponto Chique. Roda o VT. Pão francês, rosbife, tomate, picles e um mix de queijos fundidos. Para quem vive na capital paulista, é praticamente impossível dissociar o lanche Bauru do restaurante Ponto Chique. O sanduíche já é sinônimo de um dos restaurantes mais longevos de São Paulo, com mais de 100 anos de existência. Para se ter uma ideia, somente em 2023 foram mais de 146 mil Baurus vendidos. Rodrigo Alves é o proprietário e representa a quarta geração da família à frente do Ponto Chique. Atualmente, a marca possui 3 unidades em São Paulo, no bairro de Perdizes, Paraíso e no centro, ali no Largo do Paissandu. O Bauru foi inventado no Ponto Chique em 1937. Aliás, foi um cliente que veio de Bauru para estudar aqui em São Paulo na Faculdade de Direito, o Casimiro Pinto Neto. Como ele veio de Bauru, o apelido dele na faculdade era Bauru. Ele, um belo dia, teve a inspiração de criar um sanduíche que representasse uma refeição completa. Ele chamou o chapeiro e foi ditando, para pegar o pão francês, fatias de rosbife, tomate em rodela, pepino em conserva e o queijo, a mistura de queijos derretidos no banho-maria, que era assim a técnica de culinária da época. Bom, quando ele foi comer, passou o amigo Kiko, também lá da faculdade, roubou metade do sanduíche, a hora que ele experimentou, falou, mas veio desse aqui igual do Bauru. E foi um sucesso instantâneo, depois todo mundo querendo experimentar o tal sanduíche do Bauru. E aí se alastrou do Ponto Chique para o Brasil todo. Em 28 de dezembro de 2018, o sanduíche Bauru foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de São Paulo, segundo a Lei 16.914 de 2018. Mas quais são os segredos por trás de tanto sucesso? Acho que o grande segredo, né, que nós conseguimos nos apropriar da receita, por ter sido local de criação, é manter a receita original. Exatamente como ela foi ditada pelo Bauru, e nesses longos 90 anos, manter sempre o mesmo padrão, a mesma qualidade, independente de preço de matéria-prima, de custo, né? Eu preciso do tomate específico. Um dia, se ele subiu, se ele baixou o preço, não vai importar. Eu preciso comprar aquele tipo de tomate, aquele tipo de pepino. Né? Eu preciso do lagarto para fazer o rosbife, um calibre ideal para gente. Às vezes chega a entrega e veio no calibre errado, e aí é uma quinta-feira, é uma sexta-feira, como você vai fazer para trocar essa mercadoria, porque ela vai ficar fora do padrão. O próprio pão francês, que é artesanal, então depende de pressão, temperatura e umidade. Se ele vai crescer mais, se ele vai crescer menos. Se ele cresceu menos, o cliente vai ficar com a impressão de que o sanduíche diminuiu. Se ele crescer demais, vai ter que pôr mais recheio para poder não parecer que tem pouco recheio. E como o queijo também é um processo que nós derretemos, os 4 tipos de queijo na água, é muito olhar do chapeiro também, porque o queijo varia conforme o lote. Então ele precisa fazer esses ajustes para manter a mesma textura, o mesmo sabor. Então todos os dias nós temos que experimentar o queijo para ver se a mistura está correta, né, como ele está preparando no dia, e manter sempre o mesmo sabor. Então, manter essa tradição, manter essa receita original é um desafio, não é fácil, é um desafio diário, mas isso é o fator-chave de sucesso para que o produto
tenha toda essa aura em cima, essa lenda em cima dele. Antigamente o Bauru não tinha tanto destaque no cardápio ou na casa, era mesmo que as pessoas reconheciam e vinham, e sempre foi o carro-chefe, né, do Ponto Chique. Depois não, aí nós incorporamos como ser o carro-chefe, tá no próprio luminoso, é Ponto Chique, o famoso Bauru, né, no letreiro. Então o destaque no cardápio, de fotos no salão, estão dando realmente o foco para as vendas do Bauru. Então isso fez também nos últimos anos a saída dos pedidos de Bauru aumentarem. No ano do centenário nós fizemos algumas promoções do Bauru e eu ganhava o chaveiro de São Paulo. E atrás a receita do sanduíche do Bauru. E o chaveiro é no formato das placas de rua de São Paulo. Então isso também, é lógico que essa ligação com a cidade de São Paulo é muito grande. Não tem tantos souvenirs para turistas, né, falando de São Paulo. Então daí que saiu a ideia. Teve uma saída muito grande, depois nos dias seguintes, né, passou a promoção, o cliente ficava pedindo, poxa, eu não consegui vir, mas eu queria também o chaveiro, falou, vamos colocar, e aí aumentamos um pouquinho. Colocou do Ponto Chique, colocamos o Bauru. Então nós recebemos muitos turistas, né? Então todo mundo quer levar um souvenir ou levar para um amigo, registrando que esteve aqui. E nas redes sociais também, que é hoje um grande o local, né, de se fazer propaganda, a gente também está sempre divulgando, sempre colocando receita, e muitos influenciadores também que vêm gravar. E aí tem muito orgânico, porque a história é curiosa, então a gente consegue explorar um pouquinho mais, porque tem o conteúdo, né, da história, não é só o sanduíche. Eu gosto de falar muito com a minha equipe. Foi um cliente que nos deu o nosso carro-chefe. Então, isso nos obriga a ouvir o cliente. Então, eu falo assim, o cliente aqui no Ponto Chique pode tudo. Então, sempre a resposta para o cliente, se ele quer trocar ingredientes, se ele quer fazer algo diferente, a resposta é sim. Porque foi exatamente por ter essa abertura que foi inventado o sanduíche. Imagina se chegasse ali e falasse, não, nós não mudamos, a gente não faz coisas diferentes, né? Então, quem vai falar qual é o seu produto, carro-chefe, quem o campeão de vendas, é o seu cliente, não é você. Então, não é o seu gosto que vai prevalecer. Então, ter esse... Muitas vezes você acaba focando numa coisa e é o outro que o cliente está pedindo mais, né? Então, ter essa observação, ouvir bastante o cliente e se preparar tecnicamente, né? Hoje a competição é muito maior, é muito mais complexo, a operação, né, de alimentação fora do lar. Então, você tem que se preparar tecnicamente, está sempre observando os 10 comportamentos dos empreendedores. Né? Você tem que estar muito antenado e aí focar e agora, a hora que identificar realmente o produto ali, foca as energias e faz a mágica acontecer. Né? Essa entrevista me deu água na boca. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, trouxemos aqui no estúdio o consultor de negócios do Sebrae São Paulo, Diego Smorigo. Olá, Diego, tudo bom? Tudo bom. Diego, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente como é que um empresário pode fidelizar um cliente por meio de produtos e serviços. Hoje é um desafio no mercado. Esse tipo de pergunta é ótima, porque traz uma série de possibilidades. Não existe uma receita pronta, formada. Isso vai depender muito do que o seu cliente precisa, o que o seu cliente quer, como ele vê o seu negócio e o que ele gera valor, o que ele valoriza no seu negócio. Então, quando a gente fala de produto, o que leva a pessoa, o mesmo produto, pagar mais caro em um lugar ou mais barato em outro? Então, tem uma série de possibilidades aqui. Geralmente, quando a gente pega um caso como esse, tem muito de serviço atrelado. Então, a pessoa ela paga mais caro porque tem um atendimento diferenciado, tem um pós-venda, tem uma assistência, ele tem algum tipo de vantagem que o outro lugar, o mais barato, talvez não tenha. Isso também pode se virar para outros pontos do comportamento do consumidor. Então, a gente pode escolher um produto ou outro por status. Eu gosto de frequentar aquele restaurante e não esse outro, porque lá o pessoal que vai é assim o assado. E eu me sinto melhor lá. Ele pode comprar um produto, pegar um caso bem prático, um celular. Você tem a funcionalidade do celular quase que hoje para uso da internet, alguns aplicativos e pouco para ligação.
E por que você compra um celular de 10 mil reais e não um outro de 5 mil reais, que são tão bons um quanto o outro? Esse primeiro de 10 mil reais talvez te dê alguma coisa de status, a pessoa que vai te ver vai olhar e falar assim, peraí, não é qualquer pessoa que eu estou falando, ele vai te dar algumas outras vantagens, que é uma garantia estendida, enfim. É complexo, mas a gente tem várias possibilidades e hipóteses para isso. Legal, Diego. A gente viu agora, né, a entrevista que a gente fez lá no Ponto Chique. Você acha que eles estão fazendo certo, eles estão num caminho, né, de fidelizar o cliente através de um produto? Cara, esse é um exemplo máximo. Ponto Chique, o carro-chefe deles é o Bauru. O que é o Bauru? Todo mundo pode copiar aquela receita. Todo mundo pode fazer no seu negócio aquela receita. E o que leva a pessoa no Ponto Chique? Então aqui você tem uma tradição. Quando você fala Bauru, você lembra do Ponto Chique. Como outros produtos que eu comentar aqui, você vai lembrar de um negócio específico. Então isso se constrói ao longo do tempo. E sem dúvida, não foi uma decisão do próprio empresário. Você pode tomar essa decisão e tentar construir o seu produto. Eu acho que isso é possível, só que vai te dar mais trabalho e vai levar mais tempo. O melhor é saber o que o seu cliente reconhece no seu negócio e aí você trabalhar nele, tanto no produto quanto no serviço. E eles fizeram isso de forma magistral, porque além de ouvir o cliente, eles adaptaram o negócio como carro-chefe. Então você tem uma variação do Bauru lá, desde o clássico até outros modos, outros modelos, e sempre está cheio. Então, vale um exemplo, quem ainda não conhece Ponto Chique aqui em São Paulo, vale a pena passar por lá, conhecer o ambiente, ver todo o trabalho de história que eles têm no restaurante, a forma que eles montaram o restaurante, o cardápio, pode te dar bons insights para você ter essas ideias e implantar no seu negócio em qualquer lugar do estado de São Paulo. Maravilha, Diego. E nesse sentido, quais são as soluções que o Sebrae oferece, né, para o pequeno, para o médio empresário? Bacana. Eu vou resumir em duas, que eu acho que vai ser bacana para vocês como referência. A primeira delas, o Empretec, até foi comentado pelo pessoal lá do Ponto Chique, que ele trabalha as características do empreendedor e isso vai te ajudar a identificar oportunidades de mercado, identificar um pouco melhor seu cliente, a trabalhar com alguns riscos e acreditar que aquilo pode dar certo no seu negócio. E o segundo, nós temos um produto chamado Inova Olhar. O Inova Olhar o que é? Você vem para cá, a gente faz uma visita guiada em alguns negócios do seu setor, do seu segmento, e lá ou o próprio empresário ou alguém representando o negócio vai te mostrar como se chegou naquilo. Então, por exemplo, você vai visitar, se você é do setor de beleza, alguns salões de beleza, referência aqui em São Paulo, e lá você vai ver como eles montaram o visual, layout, definiram a clientela, preços, o tipo de serviço que eles oferecem, quais os diferenciais. Isso pode te dar vários insights para você colocar no seu negócio. Não copiar, mas inspirar para você implantar no seu negócio. Se você é do ramo de alimentação, você vai visitar vários restaurantes e totalmente diferentes, com propostas diferentes, com objetivos e públicos diferentes, e você vai olhar e falar, bom, isso aqui pode funcionar no meu negócio. Então, se eu puder resumir, juntando esses dois produtos, e aí consultorias e outros treinamentos que a gente pode oferecer para vocês, mas esses dois produtos vão te dar o primeiro passo para começar a fazer a fidelização dos seus clientes e aumentar o seu mercado aí na sua região. Maravilha, Diego. Para quem quiser mais informações sobre o Empretec e o Inova Olhar, pode acessar os links que estão aqui na nossa descrição. Diego, agradeço muito a sua presença. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Nunca pensei em ter meu próprio negócio, até que eu fui no Sebrae e abriu a minha mente. Isso foi incrível, assim. Já perdi muito dinheiro. E quando você tem seu próprio negócio, quando você erra e erra feio, é do seu bolso que vai sair esse erro. Por isso que eu falo, capacitação e conhecimento é tudo. Por exemplo, se eu vendesse vídeo mel para você, só o vídeo mel puro, é uma coisa, mas se eu pôr essa etiquetinha, muda muito o valor do vídeo mel. Então nós aprendemos muita coisa com os que vocês deram para nós aqui.
A partir do momento que você aprende a fazer um doce, uma compota, você aprende a valorizar a sua propriedade e ter mais uma fonte de renda. A gente fazia a farinha e pegava o dinheiro, não sabia no que gastava. Não sabia se planejar, né? E agora a gente aprendeu, né? Se planejar. Estou vendendo bem meu doce de apoio para São Paulo, para o Sul, para vários lugares. Aprendi pelo Sebrae. Eu mesmo não posso comer, porque eu sou diabética, mas eu como só os elogios. Eu tenho o maior orgulho de mostrar para as pessoas daqui, ó. Chegou o momento de fazermos uma ronda em alguns dos principais acontecimentos da semana. O Sebrae São Paulo prorrogou as inscrições para a missão internacional para a Expo Alimentária, no Peru. Os empreendedores e empreendedoras interessados em participar podem se inscrever até o dia 15 de julho. A Expo Alimentária é uma das principais feiras de alimentos e bebidas da América Latina. Esta será a 16ª edição do evento, que vai contar com painéis temáticos, conferências de especialistas, concursos de inovação em alimentos e 15 mil metros quadrados de exposição. Para vocês terem uma ideia, a última edição teve mais de 500 milhões de dólares de negócios gerados. O evento este ano acontece entre os dias 23 e 28 de setembro. Para se inscrever na missão com o Sebrae São Paulo, basta acessar o link na descrição do vídeo. Agora vamos falar do Sebrae Móvel. O escritório itinerante do Sebrae São Paulo estará em 2 lugares diferentes nesta semana. Na quinta-feira, dia 11, vai prestar atendimento das 9 horas às 16 horas no Jardim Nordeste, na Zona Leste de São Paulo, em meio à ação social Hotel Macedônia. Já no sábado, dia 13, será a vez de Porto Feliz receber o Sebrae Móvel durante a feira Agroporto, que vai acontecer no Cemex. O horário de atendimento do local será das 10 às 16 horas. Lembrando que o atendimento do Sebrae Móvel é 100% gratuito. Chegamos ao fim desse Sebrae São Paulo Notícias. Obrigado por assistir mais uma edição do nosso programa. Acompanhe também o Sebrae São Paulo nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Nos procure de forma presencial nos escritórios regionais e unidades do Sebrae aqui, ou pela nossa central de atendimento, pelo telefone 0800 570 0800. Até a próxima!